Então, é assim, é, no nosso cotidiano, né, e também de uma boa importância, uma certa importância a respeito de avaliações vestibulares, principalmente, né, é, nós nos deparamos, então, com a análise do comportamento do nosso peso, não da nossa massa, né, como nós vimos anteriormente, do nosso peso quando nós estamos sujeitos, então, a um elevador. Então, como que ocorrem as coisas, né, no interior do elevador? Ora, isso vai depender do movimento que o elevador estiver fazendo. Então, veja bem, começamos aqui com o elevador em repouso. Com o elevador em repouso. Então, o que ocorre? Veja, eu tenho a nossa caixa do elevador, tem aqui um ziriguidum aqui, uma pessoa aqui, e eu tenho aqui um dinamômetro. Tá? Essa caixinha aqui é o dinamômetro que vai medir o peso. Então, o que ocorre? Ora, quando o elevador estiver em repouso, a leitura que se faz no dinamômetro, né, é igual ao peso. Ora, o elevador inicia seu movimento de subida. Então, o elevador sobe. Ora, quando o elevador inicia o seu movimento, ele tem uma aceleração, né? Então, ele sobe ele sobe acelerado. Ora, quando ele começa o movimento subindo de uma forma acelerada, a leitura que se faz é maior do que o peso. Então, aqui no dinamômetro, a leitura que vai aparecer ali, né, é um valor maior do que o nosso peso real. O elevador começa a subir, num determinado momento, o que acontece com ele? Ele entra em movimento uniforme. Né? Ele não vai aumentar a velocidade sempre, ele entra em movimento uniforme. Então, ele sobe, ele continua a sua subida, né? Mas ele sobe de maneira uniforme. Ele sobe de maneira uniforme. Ora, quando ele sobe de maneira uniforme, ele está em equilíbrio. E ele estando em equilíbrio, a leitura que é feita aqui se passa como se ele estivesse em repouso. Então a leitura, tal qual ele está em repouso, a leitura é igual ao peso. Ora, num determinado andar, numa determinada altura, ele vai parar. Então, se ele está em um movimento, até ele parar, ele continua a sua subida, mas agora ele sobe retardado. Ele sobe retardado, ou seja, ele vai subir diminuindo a sua velocidade. Nesse caso, né, a leitura aqui no dinamômetro vai ser menor do que o peso. Então, ele retarda até quando? Até que a sua velocidade seja nula e ele para lá na altura, no andar desejado. Então, novamente, ele entra em repouso. Né? E como nós sabemos, né, no repouso, a leitura é igual ao peso. Então, essa leitura aqui feita, né, é igual ao peso. Agora, o que vai acontecer? Ele está parado lá em cima. Então ele vai descer. Se ele está parado, gente, e ele começa a sua descida, né, aumentando a velocidade. Claro, estava parado, agora ele vai descer,
aumentando a velocidade. Então é essa situação que nós nos deparamos aqui, aonde ele desce, o elevador desce acelerado. Ele desce acelerado. Ora, quando ele desce acelerado, né, a leitura aqui no dinamômetro vai ser, então, né, menor do que o peso. Então, veja bem, descer acelerado ou subir retardado provoca aqui a mesma leitura, né? A mesma coisa. Ora, quando nós começamos a descida, aumenta a velocidade, agora a velocidade se estabiliza. Então, eu tenho a sua descida, né? O elevador desce, né? Como? Ele desce com a velocidade uniforme. Desce uniforme. Descida uniforme, uniforme, subida, descida, repouso, tudo isso, gente, provoca a mesma leitura. Ou seja, a leitura é igual ao peso. Ora, ele está descendo, mas uma hora ele precisa parar, né? Chega no térreo, ele precisa parar. Então, para que ele pare, se faz necessário uma frenagem. Então, aqui agora, ele desce, mas ele desce retardado. Ele desce retardado. Ou seja, ele está descendo, mas sua velocidade está diminuindo, né? Ora, descer retardado provoca uma leitura igual à da subida acelerada, né? Então, a leitura vai ser maior do que o peso. Então, aquilo que nós vamos ler aqui no dinamômetro, né, vai ser maior do que o peso real. Ora, ele desce até onde? Ele desce até chegar lá no térreo, lá ele para. Então, ele novamente entra em repouso. Esse repouso é essa situação inicial, onde ele estava parado no seu ponto de origem. Parado no ponto de origem, a leitura é igual ao peso novamente, né? Então, agora, o que ocorre? Veja que sobrou um aqui. Esse que sobrou aqui, ele vai nos dizer, então, o seguinte: por um acidente, por algum motivo, então, houve uma ruptura no cabo de segurança. Quando houve uma ruptura no cabo, o elevador vai cair. E ele cai para baixo, né? Caindo para baixo, né, não há nada que detenha essa queda. Por isso, a gente chama isso de queda livre. Ora, nessa queda livre, como o elevador e o corpo, eles estão caindo com a mesma velocidade, nós vamos ver então que a leitura no dinamômetro vai ser igual a zero, né? Então, dessa forma, nós lidamos com a estrutura, né, do funcionamento dos elevadores. Vamos, então, resolver um exercício lá da apostila para que vocês tenham, então, uma visão numérica, né, de como é que isso ocorre, tá? Então, peguem, por favor, na apostila,
o exercício número 3, que está na página 21. Então, vejam bem. Ele está falando aqui, então, a respeito de um elevador, né? E nós temos, então, uma pessoa no elevador. A informação que é dada, são duas informações, é dada a informação que a massa da pessoa, 80 quilogramas. E nos é informado também que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nós já sabemos que esse aqui é um valor arredondado, né? Que esse valor aqui, então, é um valor para cálculo, não é o valor correto. Então, veja bem, na letra A, então, na letra A, o que está dito ali? Na letra A, então, ele diz aqui que quando o elevador estiver parado, né, qual é, então, a leitura que se faz? Então, o elevador, na letra A, o elevador parado. Como nós vimos anteriormente, elevador parado, né, a leitura é igual ao peso. Como é que a gente calcula o peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Portanto, a leitura, que é igual ao peso, vai ser a massa, que é 80 kg, aceleração da gravidade 10. Portanto, a leitura, que é o peso, vai ser igual a 800 N. Então, é dessa forma que nós analisamos a letra A. Agora, veja bem, a letra B fala a respeito da subida acelerada. Então, aqui, ele sobe acelerado. Ele sobe acelerado. Ora, nessa subida, né, acelerada, nós já descobrimos anteriormente que ele vai ter um acréscimo, né? Então, a leitura é maior do que o peso. Por que que aqui a leitura é maior do que o peso? Porque a leitura agora vai ser massa vezes. Veja bem, ele está dizendo que ele sobe com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem, a aceleração ela vai ser acrescentada à aceleração da gravidade. Então, a nossa leitura vai ser massa 80, a aceleração da gravidade 10, mais a aceleração descrita aqui no exercício, que é 2. Então, a nossa leitura vai ser 80 vezes 12, aonde a leitura vai dar 960 N. Então, vejam bem, em repouso, leitura igual ao peso, 800. Subindo acelerado, a leitura é maior do que o peso, ou seja, 960. Na letra C, então, está dizendo o seguinte, ele vai descer acelerado, né? Então, ele subia acelerado, agora ele está descendo acelerado. Então, agora ele desce acelerado.
Quando ele desce acelerado, nós temos a situação contrária a isso aqui. Então, a leitura vai ser menor do que o peso, como nós vimos, então, nas explicações anteriores. Então, a leitura, né, vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Agora, ela vai ser subtraída. Então, vai ser subtraída a aceleração. Né? A aceleração que consta no enunciado. Então, a minha leitura vai ser a massa, que é 80, a aceleração da gravidade 10, menos a aceleração descrita no enunciado 2. Portanto, a leitura vai ser 80, que multiplica 8. Portanto, a minha leitura vai ter 640 newtons. Aqui, ó, peso 800, né? Aqui a leitura é menor do que o peso, portanto, 640. Na letra D, né, diz o seguinte: ele desce freando. Né? Então, descer freando. Então, ele desce retardado. O descer retardado, então, tem essa colocação contrária. Então, veja bem, descer retardado e subir acelerado é a mesma coisa. Então, aqui, a leitura também vai ser maior do que o peso. Ora, descer retardado e subir acelerado é a mesma coisa. Então, a leitura vai ser igual a 960 newtons. A mesma conta que nós fizemos aqui. Exatamente igual. Né? Daí, a letra E, ela fala para nós, então, a respeito de subir com velocidade constante. Ora, a subida com velocidade constante é uma situação de equilíbrio, como se ele estivesse em repouso, como se ele estivesse parado. Então, aqui, ó, né, ele está subindo sobe com velocidade constante, ou seja, ele sobe de maneira uniforme. Nessa subida de maneira uniforme, nós descobrimos que a leitura é igual ao peso, né? Portanto, a nossa leitura vai ser igual a 800 newtons. Finalmente, na letra F, nós percebemos aqui que ele vai cair em queda livre. Ora, quando a gente fala então em queda livre, nós percebemos então que, como estão caindo com a mesma velocidade, a nossa leitura vai ser igual a zero. Então, com isso, nós analisamos todas as situações possíveis de um elevador. Tá lá? Valeu?